taxa Selic caiu para 11,75%. O Copom se reuniu e definiu que o ciclo de queda na taxa de juros continua. E a dúvida surge: será que essa queda na taxa de juros vai continuar de forma acentuada ao longo de 2024? E será que em 2024 as ações vão bombar agora com essa queda na taxa de juros? A gente vai entender tudo isso ao longo desse vídeo, então fica comigo até o final, já deixa um dedo no like aí para fortalecer o canal e caso não seja inscrito, é só apertar no botão vermelho ali, você não paga nada para isso e vai ficar sempre bem informado. O primeiro ponto que a gente precisa compreender é colocar todo mundo na mesma página. Então, algo que você precisa saber é que o Copom, ele faz com que a taxa de juros caia para fomentar a economia, tá? Então, quando a gente tem esse ciclo de queda é porque a economia não está muito bem, o ciclo de crédito não está adequado e as pessoas não estão consumindo muito. E isso faz com que a economia não cresça. Então é justamente por isso que você vê o Lula lá, muitas vezes, querendo que o Copom comece a baixar a taxa de juros, brigando com o Banco Central, porque é um absurdo essa taxa de juros tão alta, justamente porque isso atrapalha o crescimento da economia e, consequentemente, atrapalha a imagem do governo. Então, quando a gente tem uma queda na taxa de juros, você acaba percebendo que para você fazer o financiamento de um carro, a taxa de juros fica mais barata. Para você financiar um imóvel, ele vai ficar mais barato. Então, isso acaba aquecendo a economia. Se é mais fácil de você financiar um imóvel, as construtoras, elas têm um estímulo a mais para poder começar a construir. Elas construindo mais, gera mais emprego, é mais dinheiro circulando na economia. Só que o que acontece é que quando a economia começa a ficar mais pujante e há muito consumo, há o fenômeno da inflação e o preço das coisas começam a aumentar. E o Copom, mais uma vez agora, ele coloca ali a taxa de juros para poder frear a economia. Ele começa a aumentar a taxa de juros para desestimular esse consumo e tentar controlar a inflação. Então, dessa forma, as pessoas vão poupar mais dinheiro, porque agora o dinheiro aplicado em renda fixa, ele começa a render mais. Então, esse é o ponto que você precisa compreender para entender mais sobre a taxa de juros. E a gente tem também algo que a gente precisa compreender, que é a taxa de juros real. E aqui no Brasil a gente tem uma das maiores taxas de juros real, que é realmente o quanto você consegue ter de renda deixando o teu dinheiro aplicado em uma simples aplicação como o Tesouro Selic. Porque a gente precisa pegar o rendimento nominal, ou seja, agora o rendimento nominal da taxa Selic é de 11,75%. E a gente precisa descontar a inflação projetada dos próximos 12 meses. Essa diferença vai ser o nosso juros real. A gente percebe aqui, pela essa notícia aqui do G1, que o Brasil deixa de ter a maior taxa de juros reais do mundo após novo corte na Selic, né? Só que a gente cai para o segundo, né? A gente tem uma taxa bem elevada ainda. Então, será que isso é capaz de fazer com que, de fato, os ativos de renda variável mexam ou não? Para que você compreenda aqui, a gente percebe que a gente tem os maiores e as menores aqui em questão de taxa real de juros no mundo, né? Então, os maiores, a gente tem hoje o México à frente, acabou de passar o Brasil. Em segundo, o Brasil. Em terceiro, a Colômbia com 5%. Chile, 3,81% e Indonésia, 3,73%. Então a gente acaba percebendo que países menores, países não tão desenvolvidos, eles acabam tendo uma taxa de juros maior justamente para poder tentar atrair capital estrangeiro para o país. Tá? Então a gente acaba percebendo isso. Agora, a gente vai ver aqui os menores. Então a gente percebe que nos menores a gente tem países mais desenvolvidos. Então França com 0,95% de taxa de juros real, Austrália 0,89%, Espanha 0,8%, Suécia 0,76%, Reino Unido 0,61%, e a gente tem uns aqui que tem a taxa até negativa. Então, por vezes, é porque eles estão tendo uma deflação e isso faz com que haja uma taxa real negativa e às vezes até mesmo a taxa de juros deles é negativa, que é o caso do Japão, que é o caso da Suíça. E a gente tem aqui a Argentina com 23,49%. Então, quanto menor a taxa de juros é porque o país está mandando bem? Não necessariamente. Né? No caso da Argentina, ela está com uma inflação muito elevada, muito além da taxa de juros do país, e isso faz com que haja
uma taxa real negativa, tá? Então, nesse caso, não é nada interessante para o país. Outro ponto que a gente tem aqui é o efeito disso nos investimentos. Então, o que acaba acontecendo com uma taxa de juros alta? Quando a taxa de juros está mais alta, o estímulo para o investidor é investir em renda fixa. Então, ele vai migrar o dinheiro dele de renda variável para a renda fixa, para poder ter um retorno maior. Então, a gente acabou de ver aqui que o Brasil é o segundo maior em questão de taxa de juros real. Então, muitas pessoas buscam investir em renda fixa. Agora, quando a taxa de juros ela está baixa, as pessoas vendem esses investimentos de renda fixa e começam a buscar alternativas em renda variável. E quando a compra desses investidores por renda variável aumenta, isso faz com que o preço dos ativos aumentem. Só que a gente precisa esperar esse momento acontecer para poder migrar. É o erro que a maior parte das pessoas acaba cometendo, que a gente precisa tomar decisões de investimento de formas não cíclicas. A gente não pode seguir a manada, a gente precisa tomar decisões de investimento um passo, dois passos antes dos eventos acontecerem, porque o mercado, de modo geral, ele já sabe o que vai acontecer e a gente precisa tomar decisões antes desses eventos acontecerem. Porque se a gente fica esperando acontecer, agora as ações subiram um montão, então você vai lá e investe. Pô, agora você comprou num patamar mais caro, você já não tem um potencial de upside mais elevado. Provavelmente você vai ver alguma realização no curto prazo, você vai ficar nervoso e vai vender com prejuízo. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a gente entre em bons ativos, a bons preços, entendendo bem o racional de compra daqueles ativos, sempre com uma mentalidade de sócio e não simplesmente vou comprar porque eu vou capturar uma possível valorização com essa especulação que você vai fazer. Então, esse aí é um grande erro que eu não quero que vocês aqui, investidores cascas grossas, cometam. Então já, essa dica aí já valeu a tua inscrição aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, aperta no botão aí e já deixa um dedo no like aí, certo? Agora, o que nós temos que pode frear essa queda na taxa Selic? E a gente tem dois principais fatores aqui. O primeiro é em relação ao Fed, né? Então é o Banco Central lá americano que manteve aqui as taxas de juros no mesmo patamar. Então a gente está com a taxa de juros americana num patamar bastante elevado, né? Nos últimos anos passou bem longe, estava abaixo de 1% e agora a gente está com uma taxa de juros entre 5,25% e 5,5% nos Estados Unidos. Então, o que acaba acontecendo é que a taxa de juros americana acaba servindo como norte de todas as outras taxas dos outros países, né? Porque os investidores buscam a maior segurança com o maior retorno. Porque quando os investidores olham para a taxa de juros americana, eles percebem, olha, tem um país aqui bastante seguro que está me pagando 5,5% ao ano. Agora, deixa eu olhar para outras oportunidades. Imagina se o Brasil está com a taxa de 5% também. Ele não vai trazer esse dinheiro para cá nunca. Ou seja, é necessário ter um spread aqui entre essas taxas, né, para que seja atrativo o investidor trazer o dinheiro para cá. E é claro que também é necessário que a taxa de juros real esteja favorável também. De tal modo que se essa taxa de juros americana permaneça num patamar mais elevado de uma forma prolongada, não é possível com que a taxa de juros aqui do Brasil caia de forma tão acentuada quanto nós gostaríamos, tá? Então, esse é um fator que a gente precisa ficar sempre atentos. Outro ponto também é em relação a esse rapaz aqui, o seu Luiz Inácio Lula da Silva. Recentemente, ele falou o seguinte, foi ontem até que ele falou, né? Não tem problema em endividar o país se for para ele crescer, né? Como não tem problema em endividar o país se for para ele crescer, né? Isso vai de encontro ao que o próprio governo dele tem buscado no Ministério da Economia, com o Haddad, né? Fez o arcabouço fiscal, tem várias metas ali a serem cumpridas de responsabilidade fiscal e o Lula, ele traz uma narrativa ao contrário disso. Então, esse é um ponto de atenção, porque se o governo traz uma responsabilidade fiscal, isso atrapalha na queda na taxa de juros, tá? Porque o mercado não vê isso com bons olhos, porque um endividamento maior trará consequências para o país que serão arcadas no futuro. E alguém vai precisar pagar essa conta no futuro, tá? Então, o Lula acaba colocando em xeque o arcabouço fiscal. A gente precisa também entender qual é a qualidade desse gasto, porque não basta simplesmente falar que é necessário endividar para crescer, mas essa dívida vai ser colocada no quê? Qual vai ser a estratégia de crescimento?
E outro ponto que a gente tem também é que, se a gente analisa os últimos anos, a gente acaba percebendo que o país ele acabou se endividando bastante para poder crescer, porém, a gente não teve uma taxa de crescimento elevada, a gente não teve um crescimento muito grande, né? A gente teve crescimentos pequenos aqui, né? Então, pô, vai se endividar ainda mais e qual vai ser a estratégia para fazer esse crescimento? E também, um ponto que a gente precisa compreender é que se haverá alguma política de maior investimento para poder crescer, é necessário vir acompanhada de um plano de corte de gastos e que seja um plano de médio e longo prazo, tá? Dessa forma é possível gastar mais de forma consciente para que busque algum crescimento e tenha outro ponto balanceando as contas. Não adianta só gastar, 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 o governo sai depois, não tem mais nada a ver com isso, vem outro governo, tenta arrumar a bagunça, mas daí também quer gastar mais para poder se manter ali no jogo político. Então, é algo bem complicado que a gente precisa manter os olhos bem abertos para compreender para onde vai todo esse problema aqui, tanto na parte da taxa de juros americana, quanto o risco de responsabilidade fiscal aqui no Brasil. A gente tem agora também a dúvida, né? Pô, as ações agora que caiu a taxa de juros vão bombar? Amanhã agora já vai bombar? Não, pessoal, não é assim que funciona não, porque o que acontece é que o mercado já sabia dessa queda, não é algo novo, o mercado já tem precificado. Se você der uma olhada na curva de juros, é justamente a trajetória da taxa de juros e para onde o mercado acredita que essa taxa de juros vai. Então, a gente já tem uma trajetória de queda, o mercado já acredita que vai cair, então isso já está no preço, tá certo, pessoal? Então, o mercado já antecipa essas altas que podem acontecer, a gente já percebeu que a bolsa acabou se valorizando nos últimos tempos, né? E a gente percebe também que os juros reais ainda estão muito altos. Enquanto o juros real estiver tão alto, dificilmente a gente vai ver uma valorização absurda. A gente já vê uma valorização interessante, a gente tem excelentes oportunidades na Bolsa de Valores, a excelentes preços, porém, esse juros real tão alto, a gente percebe que não haverá um crescimento tão exponencial quanto muitos gostariam de ver, né? Mas com isso, é um erro a gente não se posicionar em ações. Agora, conforme eu falei anteriormente, investir acaba sendo contraintuitivo. A gente não tem que esperar algo acontecer, porque nós sabemos que a economia é cíclica. Em algum momento a taxa de juros vai estar mais baixa de fato e os ativos de renda variável vão se beneficiar muito. E se você aguardar o momento em que de fato isso vai acontecer, você já perdeu boa parte da possível valorização que vai acontecer. Então, investir agora é fundamental. Pessoal, quem é do investidor casca grossa, do treinamento da primeira turma, a gente está fazendo a renovação, vocês já sabem disso daí, tá? Então, vá lá no nosso grupo para poder fazer a renovação com a condição especial. Caso você ainda não seja, a gente tem um grupo exclusivo aí para a gente trocar ideias de investimentos. O grupo está aqui embaixo, entra lá, é totalmente gratuito para a gente trocar uma ideia sobre investimentos. Beleza, pessoal? Se você não está inscrito no canal, agora é o momento, aperta no botão vermelho, deixa um dedo no like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.